Em seguida diz, bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leia comigo. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa versão aqui é revista e corrigida. Não sei se está essa aí, né? Porque deles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, olha só ele falando para a multidão, né? Tinha os discípulos mais próximos e tinha uma grande quantidade de pessoas. Pessoas que conheciam, sabiam quem era, pessoas que não sabiam nem direito quem era Jesus, e viram aquela multidão, resolveram se aproximar, né? Tem gente que viu pela primeira vez Jesus ali, tem gente que já estava acompanhando, enfim. Mas ele diz assim, vocês, se forem perseguidos e injuriados, olha só, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, olha só, nada tinha acontecido ainda, não tinha acontecido perseguição com Jesus, não tinha acontecido nada, mas Jesus já sabia, estava já antecipando isso aqui. Versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele termina essa parte falando isso. Aí Deus me falou o seguinte, algo simples. As bem-aventuranças, elas são para pessoas que estão dispostas a abrir mão de algo. Se você ver cada uma delas, você vai entender que para cada um, ele teve que abrir mão de algo para poder receber de Deus. Abrir mão na terra para receber de Deus. Em outras palavras, Jesus estava começando o sermão dizendo assim, se você quiser me seguir, saiba de antemão que você vai ter que abrir mão de muita coisa para que eu possa te abençoar. Abrir mão de quê? Coisas da terra. Os pobres de espírito, eles têm o reino dos céus, porque eles abrem mão de quê, irmãos? Os pobres de espírito é os que querem Deus, então eles abriram mão do mundo, irmãos. Porque a pessoa, para poder ser cheia de Deus, ela tem que ser vazio de qualquer outra coisa. Como nós já falamos na última mensagem, um vaso cheio não pode se encher mais. A física não permite. É necessário tirar o que está para poder encher. Então a pessoa que é pobre de espírito, ela já se esvaziou do mundo. Quanto mais ela se esvazia, mais ela quer Deus. Então aqui está falando de uma pessoa que abriu mão do pecado, dos embaraços, de tudo que há de errado no mundo e de tudo que pode afastá-lo de Deus. Então ele agora está pronto para herdar o reino de Deus. Aleluia. Em seguida ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a pessoa que chora, ela teve que abrir mão de algo, irmãos. Você sabia disso? Tem pessoas que estão passando por um problema e nem lembram às vezes. Só lembra quando cai em si. Tem pessoas que estão passando por um problema, mas às vezes a gente diz, vamos orar, a pessoa está tão anestesiada que ela não consegue nem pegar o problema e trazer para o altar de Deus, para orar. Já está até engavetado o pedido de oração. Então esse texto está dizendo assim, os que choram são aqueles que resolveram pegar a causa e trazer, e chorar por essa causa. Ana passou muitos anos, mas foi em um determinado momento em que ela pegou a causa dela e chorou no templo de Deus, é que Deus abençoou, através do profeta, do sacerdote, Eli. Mas foi necessário ela chorar amargamente
sobre a sua causa. Então, os que choram serão consolados. Os que resolvem encarar a batalha, irmãos. E para finalizar, você pode observar que cada um dos considerados abençoados aqui tem que abrir mão de algo. O manso tem que abrir mão para herdar a terra. Porque a herdar uma terra naquela época, irmãos, representava muito lutar por ela. E usar armas físicas. Mas o manso, ele abre mão de armas físicas. Ele deixa de lado a sua capacidade humana, mas Deus fala para você que abriu mão para dizer que você vai herdar a terra, vai ser abençoado. E assim por diante. E para finalizar, os perseguidos, né? Como diz o último versículo que nós lemos, aqueles que são perseguidos, que são caluniados, injuriados por causa de Cristo, são perseguidos como os profetas. Então esses serão felizes, abençoados, devem se alegrar quando mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, estão inventando coisas contra o servo de Deus. Se estiverem inventando, mentindo e perseguindo, o servo de Deus tem que se alegrar com isso, porque assim perseguiram os profetas. Com isso ele abre mão da sua defesa, para que o Senhor venha honrá-lo e vai honrar em nome de Jesus. Amém?